Nessa aula, nós vamos aprender a analisar ativos no exterior. E como vocês podem ver, eu estou num cenário bem diferente. Talvez a aula, inclusive, até trave, porque eu não estou com um Wi-Fi bom e eu gravo pelo Wi-Fi. Como vocês sabem, tá uma confusão aqui no Rio Grande do Sul. Tive que sair da minha casa, ainda não consegui voltar. Mas a gente vai se virando com o que a gente tem. Então, já de antemão, peço desculpas por qualquer barulho ou, enfim, qualquer interferência que não esteja dentro do meu controle. Mas voltando para o que realmente interessa, nessa aula a gente vai aprender a analisar ativos no exterior. E vocês vão ver que é relativamente parecido com aqui no Brasil, porém temos algumas diferenciazinhas que precisamos saber para não fazer cagada com o nosso dinheiro. Então, bora lá, vai ser uma aula bem prática mesmo. E para analisar esses ativos, eu vou usar dois sites diferentes. Lembrando que existem vários sites que fazem isso, mas nessa aula aqui eu vou estar usando o site do Investidor 10 e o Guru Focus. Existem outros, como o Status Invest até faz, tem também o Fundamentei, só que o Fundamentei era um ótimo site que agora virou pago, então não tem praticamente nada de graça, então não vou pagar para acessar aqui um site. E também a Drops, que eu uso para análise de ações no Brasil, não tem opção de investimentos no exterior. E pra gente analisar, eu coloquei aqui a Apple, né? Que é uma ação gigantesca, é uma empresa gigantesca e por isso que os indicadores também vão ser gigantescos e bizarros. Vocês vão ver. Já chegando aqui, vai ter assim a parte de cotação, valorização, PL, P sobre VP, dividend yield, a gente vai olhar bem isso aqui a fundo. Aqui a gente também consegue ver a cotação, que é a variação do preço da ação. Aqui quanto que variou em 6 meses, quanto que variou em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. E aqui é legal, olha só, se você tivesse investido $1.000 há 10 anos, hoje você teria 9.581 dólares. Só para vocês terem noção da valorização da empresa. É bizarra, tá? E aqui a gente entra na parte dos indicadores e de antemão tu já pode, assim, se tu quiser colocar comparativos por setor ou comparar a empresa com a indústria também, isso aqui é bem interessante. Eu vou colocar isso mais no meio da nossa aula, mas por enquanto eu vou deixar sem comparativos para não ter tantos números aqui para te complicar. Então, olha só, vamos começar aqui pelo PL, que seria o preço sobre o lucro da ação. Tu se lembra que lá na Bolsa do Brasil eu falei que se tu quer achar uma ação pelo preço justo ou até abaixo de mercado, seria interessante tu pegar uma que tem ali até 1, PL de 1. Mais do que isso, talvez possa indicar que ou a ação está muito valorizada ou que a empresa realmente não está valendo a pena. Teria que dar uma analisada só esse indicador, não dá para concluir muita coisa. E que ali em torno de 1 era o ideal. Agora tu olha para o PL da Apple, está 29,15. E tu pensa, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? É que como o PL é o preço que os investidores estão dispostos a pagar pelo lucro da empresa, a gente sabe que a Apple é uma empresa muito popular, é uma das maiores empresas do mundo, e é óbvio que com essa popularidade, com esse todo valor de mercado, a empresa vai ser mais cara, e ela tem uma popularidade tão grande, um valor de mercado tão grande, que chega a ser bem maior que o próprio lucro que ela acaba tendo. Então, também aqui no Investidor 10, caso tu não se lembre o que é o PL, tu pode clicar aqui no interrogação e ler. Demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Um PL de 2 significa que a empresa está pagando R$ 2 a cada um lucro líquido da empresa. Nesse caso aqui, estariam pagando 29,15 dólares para cada $1 de lucro líquido da empresa. Pode achar que isso aqui, cara, é muito, mas tu pode dar uma olhada aqui no PL histórico da empresa. Vocês vão ver que não tá tão bizarro assim, porque já chegou aqui em 2020, que como foi o boom da pandemia, as pessoas ficaram muito em casa, precisavam de aparelhos melhores, foi ali, ó, 38,58. Agora tá estabilizado. E também vocês podem colocar aqui e comparar por setor, por exemplo. O setor aqui é 5,15. De tecnologia também, a Apple tá dando um pau de PL mesmo, não tem o que fazer. E aqui em cima a gente tem outro indicador que a gente costuma utilizar muito no Brasil, que é o P sobre VP, pra gente ver também se a ação tá cara ou tá barata para compra. Geralmente abaixo de 1 seria uma boa oportunidade de compra. Aí tu olha aqui a Apple, a mesma coisa, 9,45. Puta que pariu. Vale a pena comprar essa empresa com um P sobre VP tão distante assim? Gente, vocês têm que entender que o P sobre VP está relacionando duas coisas.
valor de mercado e patrimônio líquido da empresa. Primeiro, o que seria o patrimônio líquido da empresa? Vamos supor que tu, meu amigo, quer abrir um maldito de um restaurante, um bendito de um restaurante de comida italiana lá, e tu tem 40 mil para aportar nesse restaurante, beleza? Só que tu fez as contas e tu viu que pra tu precisar abrir, tu vai precisar de 100, tu vai lá no banco, tu pega o teu empréstimo de quanto? De 60 mil para fechar os 100 mil. E aí, esses 60 mil que tu pegou de empréstimo seria uma dívida, seria um passivo, e esses 40 mil que tu pegou do teu bolso para aportar seria o teu patrimônio líquido. Então, quanto os investidores tiraram do bolso deles para investir na empresa. Então, comparação valor de mercado e quanto que os próprios investidores colocaram do bolso na empresa. Gente, você tem noção do que é o valor de mercado da Apple? Vocês têm noção do que é o valor de mercado na Apple? É óbvio que o valor de mercado vai ser muito maior do que quanto os próprios investidores pegaram aqui e investiram. Então, é normal que tenha nos Estados Unidos, inclusive em outras empresas de tecnologia, esses valores bizarros de 39,45, como é o caso da Apple. Vamos olhar também como é que é o histórico do P sobre VP deles. Imagenzinha, a gente consegue ver que também não tá no ápice, já foi ali os 48,20, mas tá relativamente cara. Óbvio que se tu tivesse comprado em 2014, em 2015, 2016, que não tinha acontecido esse boom, tu teria faturado muito dinheiro e tu teria comprado a ação bem mais barata, porque ela tá numa constante valorização, lógico. Mas também a gente pode comparar aqui também com o valor de setor. Também, ó, a média do setor não vai ser abaixo de 1, como a gente está acostumado aqui no Brasil, para pegar uma boa oportunidade. Também não vai ser. Indústria também 3. É que a Apple, gente, não tem como comparar. Ela é bizarra, ela vai ter indicadores bizarros. E aqui a gente também tem o dividend yield, tá? Que não é o indicador que vocês já sabem que aqui nos Estados Unidos eles não estão ligando muito para dividendo, então eles pagam muito pouco dividendo. Então essa métrica aqui nem é muito importante. Qual que seria outra métrica importante? Seria aqui o nosso ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, ao analisar o ROI, vocês podem ver aqui, ó, quanto maior é esse indicador, melhor vai ser o retorno para os acionistas. A gente leva em consideração um bom retorno aqui no Brasil de 15%. Ali na Apple é 135%. Então tem muito retorno sobre o capital que os acionistas estão investindo. Também tem outros indicadores também que são legais a gente olhar, que seria a margem líquida da empresa, que é exatamente o quanto da receita é convertida em lucro. E aqui é interessante vocês analisarem com a própria empresa, vocês vão ver que ela está tendo uma margem líquida boa comparado com o que ela tem. Ela se manteve bem constante ao longo do período, então em torno ali da casa dos 20. Também é legal a gente olhar, comparar com os setores, vamos ver. O setor da margem líquida. Olha, pelo setor que é negativo da margem líquida, a gente tá bem, cara. Por indústria também. Não tem como. A Apple dá um pau de margem líquida, de lucro, que não tem como se explicar, galera. E também outro indicador importante é o CAGR, né? Que é aqui o nosso crescimento do lucro da empresa. Mas considerando o crescimento total da empresa, que seria da receita nos últimos 5 anos, e aqui seria o CAGR dos lucros da empresa dos últimos 5 anos. E também esses indicadores também dão uma ideia do que vai vir a ter nos próximos anos. Também é interessante olhar e tem uma boa média de crescimento também a Apple, já considerando que ela já é uma gigante no mercado e ela tem um bom CAGR. E agora, para a gente dar uma olhada em indicadores de endividamento da empresa, eu não acho legal o Investidor 10, porque tá faltando muitas informações. Então eu entrei aqui no Guru Focus e agora eu vou te mostrar aqui. Tá em inglês? Tá em inglês, mas tu pode vir aqui em traduzir, pode traduzir para português. E a gente vai olhar aqui, ó, o que seria a nossa aqui força financeira, né, que tá falando das dívidas. O que seria o cash to debt, que agora virou dinheiro para dívidas, seria exatamente aquele caixa que a empresa tem para pagar as suas dívidas, tanto de curto prazo, que geralmente é para curto prazo, mas também tem para longo prazo. E tá falando aqui, ó, que seria 67% pior do que 2.386 empresas dentro lá da indústria de hardware. Só que aqui
gente tem que analisar uma coisa. Nem sempre dívida é ruim. A gente sabe que, principalmente nos Estados Unidos, é muito mais fácil de tu conseguir crédito e fazer dívidas a juros baixos, porque, em média, os juros nos Estados Unidos são baixos. Então, faz muito sentido para as empresas, principalmente para fora, se endividarem para poder se alavancar e criar novos negócios. Vocês vão ver aqui, ó, patrimônio líquido para ativo. Isso aqui seria a dívida que ela tem, efetivamente, comparado com o patrimônio líquido dela. Classificado em pior do que 90% das empresas. A Apple tem uma dívida muito grande. Só que o que seria importante para tu ver se realmente essa dívida ela consegue cumprir, faz sentido a empresa se endividar para poder aumentar o patrimônio, ou só se ela vai ficar lá chorando as pitangas dela com a dívida. A gente tem que olhar aqui, ó, dívida sobre EBITDA. Como tá em verdinho aqui, ó, classificado em melhor do que 69,58% das empresas, significa que ela consegue arcar com as dívidas que ela faz. Isso aqui, dívida sobre EBITDA, seria nada mais do que a dívida líquida, que seria o caixa que ela tem menos a dívida que ela tem, sobre o EBITDA, que seria o lucro que ela tem antes de pagar juros, taxas, amortizações. Mas esse aqui, o dívida sobre EBITDA, que diz se a empresa consegue arcar com as dívidas que ela faz. Agora eu voltei aqui, e aqui o ativo segundo Benjamin Graham, né, que é aquele do livro lá, Investidor Inteligente. Ele tá falando aqui que o preço justo da 50 agora ele está a $189,90. Então, tá falando que teria um potencial de rentabilidade muito baixo. Só que assim, gente, essa fórmula, ela tá considerando o que a gente já tinha visto lá. Ela tá considerando ali o PL da empresa, o P sobre VP. Só que é muito difícil de uma empresa grande como essa, uma megalomaníaca como uma Amazon, como uma Apple, conseguir se encaixar nesses pré-requisitos. Quando é uma empresa normal, fica muito mais fácil de tu conseguir usar, por exemplo, essa análise aqui do Benjamin Graham, que faz sentido, porque ela tá pegando dados, ela não tá conseguindo pegar aquela coisa intrínseca de ter noção do que é um valor de mercado da Apple. Por isso que tá aparecendo assim, mas não quer dizer que por conta disso não vale investir na Apple, pelo amor de Deus. Diminuir aqui a minha tela para mostrar para vocês como que tem ainda mais no site. Aqui eles têm todos os dados, indicadores fundamentalistas aqui que a gente já tinha visto, PL, com os dados de 2023, de 2022, 2021 até 2019. E é interessante para vocês dar uma olhadinha. Claro que também tu pode olhar aquele gráfico que tinha ali, mas também tem aqui. E aqui também tem o retorno de investimento em Apple, de rentabilidade. Isso aqui eu acho que é rentabilidade de 1 ano. Um mês, 3 meses, 1 ano. Olha só, gente, que loucura. Rentabilidade de 1 mês, rentabilidade real, né? Que é desconsiderar a inflação, importante. Vamos olhar aqui a real. Em 1 ano de 4,13, 1 mês 12,36. Realmente é loucura. E aqui também, descendo, tem um comparador de estoques, né? Comparação de ações. Aqui tem a Microsoft, tem o Google, que são do mesmo segmento e que também são grandes concorrentes. Então, aqui a gente consegue ver o PL, o P sobre VP, o dividend yield, valor de mercado. Olha só, importantíssimo. E aqui também interessante, que tá comparando a Apple com os índices que a gente tem. Então, cara, cadê o CDI? Quero ver comparação com o CDI. Isso aqui é qual? Isso aqui é o Ibovespa. Ah, não. Tá, eu não quero saber qual que é o CDI hoje, meu amigo. Eu sei qual que é o CDI hoje, não quero saber. Volta. Ah, é aqui em cima que a gente muda. Tinha clicado errado. Então, olha só, galera. Vamos comparar aqui com o nosso CDI. Cara, se eu tivesse investido R$1.000 há 2 anos, eu teria em Apple 500, no CDI 1.461, no Small 11, que é um outro índice, 53. Outro índice aqui, o IDVD, 1.600, Ibovespa 1.291. Vocês viram que há 2 anos o CDI ganhou do Ibovespa? Ibovespa é a bolsa, né? O índice da bolsa. Caraca, que loucura, gente. IPCA também ganhou. Às vezes o CDI pode ganhar do Ibovespa, como vocês estão vendo aqui, galera. E aqui também tem histórico de dividendos. Isso aqui vale muito mais para ações brasileiras. Isso aqui não faz muito sentido com empresas americanas. E também tem aqui sobre a Apple, né? Uma descrição da empresa. Acredito que vocês já saibam o que é Apple, provavelmente já usem Apple. Também tem alguns dados, outras informações, valor de mercado, patrimônio líquido, os ativos, o setor, volume médio de negociações diárias. 61 milhões de dólares são negociados na Apple diariamente, gente, loucura. Aqui é importantíssimo, gente, a receita
da empresa. Aqui a gente consegue ver o lucro que ela teve líquido, que é essa linha, né? Então, se eu quisesse tirar, eu poderia só colocar a linha aqui. É interessante a gente ver qual que foi a receita. Em 2022, ela teve um pico de receita e agora deu uma estabilizada, mas continua com uma ótima receita. E também aqui, interessante a gente olhar lucro versus a cotação. Então, a mesma coisa que a gente disse, que a cotação da Apple, que é essa cinza, está muito mais alta do que o lucro que ela tem por conta do valor de mercado que a empresa tem. Porque o que seria o valor de mercado? Seria o quanto que alguém estaria disposto a pagar pela Apple. Basicamente isso. Se alguém fosse querer comprar a Apple, teria que pagar aquele valor de mercado. E aqui tem outros resultados um pouco mais específicos de receita de números, né? Receita total, lucro operacional, legal. Fluxo de caixa também, evolução do patrimônio, balanço. Eu não chego a olhar balanço aqui, tá, gente? Mas eu acho interessante também dar uma olhada. Mas assim, gente, por mais que a Apple seja uma empresa gigante que vale a pena investir nela, eu não te recomendaria investir unicamente na Apple, né? Justamente porque ela tem um valor bem caro. Pode ser que ela ainda vá subir, possivelmente ela vá subir ainda, mas ela por enquanto tá bem estabilizada lá no topo. Mas o que eu diria para vocês? ETFs. Vocês sabem que no mercado americano, eu já tô batendo nessa tecla aqui, o negócio é ETFs. Então, muito mais interessante tu pegar um ETF de tecnologia, como o Voo ou o IVV, e que investem em Apple, investem em Microsoft, investem em Amazon, que assim, com apenas um ETF, tu já tem exposição a todas essas empresas de tecnologia, que muitas vezes elas convergem, né? Elas têm resultados parecidos, elas têm bastante. Então, isso que eu acho mais interessante de se fazer aqui nos Estados Unidos. E claro que aqui também no Investidor 10, tu também tem os dados de ETFs. Então, eu botei aqui o do Voo, vocês conseguem ver o valor atual, que está bem maior do que o da Apple, capitalização, a valorização dele nos últimos 12 meses, a variação, o dividend yield, a cotação. Aqui também, se você tivesse investido $1.000 há um ano, você teria $1.276, também dá para ver de 5 anos, 10, bem bacana. Mas, gente, é que continua sendo aqui basicamente mesma coisa, né? A comparação com os índices, histórico de dividendos. Continua bem parecido aqui, ele só vai te dar aqui outras opções de ETFs. E por dentro tu também consegue ver aqui dentro da descrição no que tá investindo, tá, galera? Mas é basicamente isso, não tem muito mistério. Vocês podem ver que é relativamente parecido com o que a gente viu lá no Brasil, só que a gente tem que tomar cuidado com essas empresas que são muito grandes e que acabam distorcendo os resultados por elas terem resultados grandes.